Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária. E hoje é um dia mais que especial porque nós estamos estreando a Hebron, a nossa editora parceira agora, sua editora missionária. Olha só que xícara linda, trouxe aqui o logo da editora para você ficar por dentro de tudo. Entra lá no site editorebron.com.br e você vai estar por dentro de todos os livros que nós temos lá. Essa editora é também uma livraria, então você vai encontrar vários livros, livros que vão te edificar, transformar a sua vida, te ajudar nessa caminhada cristã, e é isso que nós queremos que aconteça com você. Bom, e hoje, mais do que especial também, nós lançamos a editora, lançando o livro do pastor Arival Dias Casimiro, o livro Generosidade, o livro que você acompanha aqui. Agora nós conversaremos sobre esse livro. Olha só que capa linda, Laís Regina trabalha comigo, designer dessa capa aqui, muito bonita. Aproveita para adquirir, tá lá no nosso site. Já comenta aí, coloca nos stories, coloca lá nos stories da editora para a gente conseguir divulgar. E agora nós teremos um sorteio também. Já fica aí com a gente ligadinho, participa com a gente aqui, comenta o que você está achando desse tema e coloca aí, tem um link embaixo. Se você fechar o chat, tem lá a descrição do vídeo e você vai achar o link de sorteio. Lá você vai clicar, vai se cadastrar e no final desse clube a gente vai sortear o livro e pode ser você o ganhador desse livro tão bom que nós vamos debater agora. Então, quero cumprimentar o pastor Arival. Tudo bem com o senhor? Como que vai? Tudo bem, muito obrigado. Um privilégio muito grande estar aqui, participando desse programa, que tem sido assim um incentivador da leitura, da boa leitura, livros, de fato, que merecem ser lidos, né? E o trabalho que você tem feito aí esses anos todos, esses 8 meses, né? Que a Esses 8... TV está Parece no anos, ar. né, Parece pastor? anos, né? Porque quem está aqui dentro trabalhando nem vê o tempo passar. Exato. Privilégio. É um privilégio mesmo trabalhar com essa equipe, trabalhar para o Senhor, para a glória de Deus, e que o Clube do Livro seja isso, seja para a glória de Deus, seja para a edificação da igreja, seja para a edificação da gente, corpo de Cristo. Então, pastor, já pegando esse ensejo aqui, que é para a glória de Deus, nós temos certeza de que esse livro foi escrito para a glória dele. Eu tive a oportunidade de ler, li ele rápido, assim, quero continuar, né, lendo. É um livro para reler, para ver as passagens. O pastor cita muito a Bíblia, então acho que isso é muito especial. Tem um livro que nos leva para as escrituras, para onde é a fonte. E da onde surgiu essa ideia de escrever esse livro, dentro desse contexto de quarentena? O senhor, esse tema é importante para a igreja. Por que o senhor pensou nele, generosidade, nesse termo? Veja bem, generosidade não é uma ideologia, não é uma filosofia. Generosidade é um hábito, certo? Então, desde quando eu cheguei aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em 1996, nós, nos 2 primeiros anos, nós implantamos uma filosofia de ministério, né? E essa filosofia está fundamentada no conceito de que a igreja ela vive para realizar a sua missão. E a partir daí, eu me lembro claramente, nós lançamos o projeto Centenário, mais ou menos no ano de 1998, de ser uma grande igreja missionária e de investir em missões, né? E também nessa área de ação social, de diaconia, ou seja, gastar mais com os outros do que conosco mesmo. E a partir do momento que a gente começa a praticar isso, né, aí os milagres de Deus acontecem. Então, não tem segredo, né? O segredo é simplesmente você viver aquilo que está tão simples e claro na Bíblia. Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quanto mais nós gastamos com os outros, quanto mais nós investimos na vida dos outros, mais abençoados nós somos, mais nós recebemos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, né? Então, o livro não foi uma coisa assim pensada, assim. Chegou um momento que eu entendi que a gente tinha que escrever alguma coisa, né? E o livro é muito simples, né? Ele tem, se você observar aqui, é um livro bem fininho, né? Mas ele tem aqui, são
eu diria que são estudos bíblicos, são 5 estudos bíblicos com a conclusão, mostrando o que é generosidade e como nós podemos praticar a generosidade, né? Eu sempre digo que o melhor desse livro aqui foi o prefácio que o pastor Hernandes fez. Ele escreveu umas coisas aqui que só ele vê e eu não vejo, entendeu? Mas Exato. tudo bem, vamos para frente. Eu achei muito interessante o prefácio também, porque ele conseguiu pegar uma perspectiva de fora, né? Falar de como que ele vê a igreja de Pinheiros, como que a igreja tem tido esse caráter de generosidade, como que a gente enxerga isso no nosso pastor, e aplicar isso, né? Ver que isso é um testemunho da igreja. Então, acho que é um incentivo, tanto para a igreja de Pinheiros, os membros que assistem, continuar sendo generoso, continuar tendo essa visão das coisas que a gente tem aqui na Terra. E para você aí de casa que está assistindo o Clube do Livro, para você que nunca parou para pensar nesse tema, ele é muito abordado na Bíblia, então vale a pena ter esse livro. Eu chamo você para o sorteio novamente. Se você quer adquirir esse livro, lógico, se você não ganhar esse sorteio, compareça lá no site da Editora Hebron, que vai ter lá disponível. É um livro muito especial, eu li ontem, li essa semana, né, o lançamento do pastor, já peguei antes, dei uma lidinha, e é um livro muito especial, eu falo isso por ter lido mesmo. Comecei a pensar mais sobre esse tema esse mês, pastor, antes de lançar o livro, acho que já com os preparativos, né, comecei a pensar, analisar a minha vida, e eu acho que é isso que a gente tem que chamar para o público, né, a prática. Não é só para ter recurso literário, não é só para dar aula de EBD, não é só para ter essa parte teórica, mas é para praticar, tá? Eu li o livro, eu entendi o que a Bíblia fala sobre isso, mas como que eu vou colocar isso em prática? Você pode ser generoso, não tendo tanto, você pode dar para as pessoas muito mais do que você pensa, mais do que a gente pensa. E pensando nisso, pastor, uma coisa que surgiu na minha cabeça aqui é no improviso, viu? Quais as dicas que o senhor daria para a pessoa ser generosa na prática? Tipo, eu não tenho muita coisa, o que que eu faço para ser generoso na prática? Boa Pulo pergunta, do né? gato. Quando você lê a Bíblia, a palavra de Deus, e você começa a estudar a Bíblia nessa perspectiva da generosidade, você logo descobre que Deus, ele é o pai da generosidade, né? Isso começa lá em Gênesis, nos 2 primeiros capítulos, onde Deus cria todas as coisas, né, de uma forma majestosa, né, porque diz lá que ele viu que tudo que ele criou era muito bom. E ele cria aquilo, tudo, o universo, o homem, a natureza, os anjos, tudo que está englobado, o trabalho, a família, tudo no capítulo 2. E ele dá isso para o homem, ele convida o homem a ser cogestor dessa criação, né? E aí no capítulo 3, aí entra o pecado na história humana, na vida do homem. E aí o homem começa a duvidar de Deus, se ele é generoso ou não. Uhum. Né? E aí começa a história humana, né? E sempre Deus sendo generoso, através da sua graça, do seu favor imerecido, mas o homem sempre questionando, será que Deus é bom? Né? Uhum. Será que Deus é, de fato, generoso? E aí, com a questão do pecado, né, o homem deixa de adorar a Deus e passa a adorar a si mesmo, passa a adorar a criação, né? O conteúdo da criação. Uhum. E chega a questão de adorar o dinheiro, né? Uhum. As coisas materiais. Então, Deus é substituído, né, pelo ídolo da riqueza, do dinheiro. E aí começa todo o problema do sofrimento humano, né? Ao ponto de Jesus Cristo chegar lá em Mateus capítulo 6 e deixar bastante claro que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao dinheiro. Então, começa por aí. Começa para você. Primeiro, você tendo uma percepção bíblica do conteúdo, né? Você fazer uma leitura teológica, bíblica, do conceito da generosidade. Porque a generosidade, ela perpassa a Bíblia todinha, né? Então, quando você lê João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Uhum. Então, esse dar o seu filho ali é um ato de generosidade. Uhum. Né? Então, tudo
tudo que você vai ver é Deus nos dando e nós reclamamos, né? Porque ele podia ser melhor, ele não está dando o que eu quero, né? E aí vem toda uma murmuração, um sentimento de questionamento de Deus. Mas o pior de tudo, eu acho que não é isso. Eu acho que o problema de não entender o conceito da generosidade é o fato de nós querermos viver para nós mesmos, né? Então, nós achamos, aí vem o conceito narcisista, né? Eu me amo, eu me adoro e eu acho que o mundo tem que rodar em torno de mim. Exato. E aí é que Jesus Cristo entra firmemente nisso aí, né? Ele questiona isso e o livro vai apresentar alguns argumentos aqui. O estudo da generosidade ele é muito simples, não tem... Generosidade, você tem que experimentar, você tem que praticar, certo? Então, havia um pastor americano chamado Thomas Brooks, ele disse, se uma igreja quer um avivamento, se uma igreja quer se tornar uma igreja generosa, se uma igreja precisa ser revitalizada nessa área, então o pastor tem que chegar lá e pregar logo um sermão sobre missões e levantar uma oferta para o missionário, entendeu? Quer dizer, generosidade é, antes de pensar em mim, eu penso no outro. Isso Então, é generosidade. É prático, isso né? é imitar a Deus, né? Eu achei muito interessante que logo no começo o Senhor já fala de Deus deu seu filho, né? Então, um exemplo prático tá ali. É Deus dando seu filho e o que eu posso fazer para ser parecido com ele, né? Como que eu posso colocar em prática tudo isso que Deus está me mostrando nas Escrituras. E quando a gente vê Atos, né? Quando o Espírito vem, a igreja começa a se mobilizar e dá, né? E entre eles eram um só. Entre eles não havia... Tudo era em comum, né? Tudo era em comum. Acho que é isso que gera, né? Quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente se torna generoso. Isso é um fruto, né? De ter o Espírito de Deus em nós. Então, já tenho aqui um convite para você ser mais generoso, já ler esse livro, ler a palavra de Deus e colocar em prática. Eu estou vendo aqui os comentários. O Fernando Trindade colocou: comprei o livro às 10 quando o site entrou no ar. Tenho aprendido a ser generoso de tanto ouvir o pastor falando a palavra. E Deus sempre tem me abençoado. Amém, Fernando. Deus abençoe. A Elisa colocou: parabéns, pastor Arival. O Juan falou: pastor Arival é um grande exemplo de servo do Altíssimo. Louvado seja o soberano pelo seu testemunho de vida e ministério. Tudo isso, pastor, glorificando a Deus, glorificando o nome dele. Ele tem nos ensinado a ser mais generosos. E eu até coloquei aqui uma frase que eu gostei muito do livro, que o pastor falou, que foi: certifique-se de que as coisas pelas quais você está vivendo hoje merecem que você morra por elas. Então aí, autoanálise para você, autoconfrontação, certifique-se de que as coisas pelas quais você está vivendo hoje merecem que você morra por elas. Já faz essa análise aí na sua vida. Eu estava fazendo na minha já desde ontem, confesso, tem que melhorar muito, pecado habita em mim. Vou aumentar a oferta aqui, pastor, para a igreja, para o ministério aqui da IBPTV. A gente tem que começar a investir no reino, né? E ter essa visão de investir no reino. A gente é peregrino nessa terra, então a traça corrói, a ferrugem, tudo que a gente tem um dia vai acabar, mas a eternidade está aí a um passo já. Pastor, o senhor já falou por que a gente deve ser generoso, né? Porque Deus é generoso. E a gente se encontra num contexto em que a igreja evangélica tem sido bordoada por críticas, por pedir dinheiro. Então, se a gente fala de dinheiro na igreja, a gente já leva uma dura, né? E como que a gente lida com isso? Como que a gente fala de generosidade e a gente fala desse tema nesse contexto meio caótico? Quando você estuda os evangelhos, 2 assuntos Jesus falou mais, né? O primeiro assunto foi o inferno, né? Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro tema. Em segundo lugar, Jesus falou sobre dinheiro. Das mais de 30 parábolas que ele contou, né, cerca de 18 foram sobre dinheiro. Então, falar sobre dinheiro não é pecado. Entendeu? O problema é o seguinte, é que nós vivemos, e eu toco um pouquinho aqui, quando eu falo aqui sobre, né, materialismo, né, e ascetismo, são 2 equívocos sobre a questão do dinheiro, né?
o ascetismo porque nega os prazeres que o dinheiro dá, né? Uhum. Que o dinheiro pode trazer para a gente, a satisfação, a alegria. E o materialismo é a idolatria do dinheiro, porque o dinheiro é uma coisa neutra, os bens materiais são neutros. Paulo coloca bastante claro lá, o problema é o amor ao dinheiro. Uhum. Então, o que aconteceu? Desde o século passado, né, eu estou falando mais contemporaneamente, quando os princípios do marketing entraram na religião, estou falando marketing mais contemporâneo, né, mais moderno, as igrejas, ou igrejas entre aspas, com a teologia da prosperidade, elas se tornaram negócios econômicos, entendeu? E aí o que aconteceu? O problema não é o dízimo, o problema não é a oferta. O problema é que as pessoas usam as escrituras sagradas, o conceito de dízimo e de oferta, para o enriquecimento ilícito pessoal. Uhum. Entendeu? Então, a doutrina do dízimo existe, está na Bíblia. Da oferta existe, está na Bíblia. Só que isso existe lá, primeiro, para abençoar o ofertante. Certo? Quer dizer, Deus diz assim, provai-me nisto. Certo? Provai-me nisto. Trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. Quando ele diz isso, ele diz para que haja mantimento na minha casa, para que a obra de Deus, a casa de Deus, ela não sofra dificuldades para fazer os empreendimentos missionários, os empreendimentos do reino. Agora, as pessoas pegaram isso aí e usaram do ponto de vista pessoal, empresarial, certo? Então, se você quiser o sigilo da minha conta hoje, se a Receita Federal quiser o sigilo bancário da minha conta, se quiser olhar para o meu imposto de renda, vai ver, né, que eu recebo uma côngrega aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, e todos os meus dados estão... eu não tenho riqueza. Eu nunca vi um pastor vocacionado por Deus morrer rico. Uhum. Agora, a gente tem que ter uma casa para morar, a gente tem que ter algum recurso de aposentadoria, a gente tem que ter. Mas isso não é um fim, não é o objetivo, certo? Agora, o que aconteceu, e eu acho que o que cria revolta na população, né, é justamente essa questão da teologia da prosperidade. Uhum. Porque a teologia da prosperidade deixou de pregar o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho da fidelidade a Deus, e passou a pregar um evangelho que, ao invés de melhorar a pessoa que está ouvindo esse evangelho, desperta nela a avareza, a cobiça. Então a pessoa diz, não, eu vou dar uma oferta, eu vou dar um dízimo, eu vou fazer parte dessa campanha, porque Deus vai me dar 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então isso se tornou uma coisa que não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. A Bíblia revela, e eu tento mostrar nesse pequeno livreto aqui, que pobreza não é piedade, certo? Uhum. E prosperidade também não significa, prosperidade material, não significa que essa prosperidade é uma bênção de Deus. Porque Deus faz o rico e faz o pobre, mas Deus faz o rico, tanto crente como o rico que não é crente. Deus faz o pobre que é crente e faz o pobre que não é crente, né? Quando você vai estudar os evangelhos, e nós contamos isso aqui, né? Porque a oferta que foi elogiada por Jesus e revelada foi a oferta da viúva pobre. Uhum. Enquanto ricos depositavam daquilo que lhes sobravam altas quantias, vai a viúva pobre lá e oferta 2 moedas. Então, esse assunto precisa ser encarado e tratado à luz das Escrituras, certo? Então, o que a população, os evangélicos, precisam entender é que no meio de tanta gente que está usando a Bíblia, interpretando erroneamente a Bíblia para o enriquecimento pessoal, para ter o seu patrimônio pessoal, existem os pastores e as igrejas sérias que precisam das ofertas, que precisam dos dízimos, para que nós possamos fazer a obra de Deus avançar.
entendeu? É uma questão de credibilidade ministerial. Então, eu vi recentemente, essa semana passada, um líder de uma igreja aí estava sendo ameaçado de que o seu sigilo bancário fosse quebrado, né? Eu estou muito tranquilo, que se quiser Consciência quebrar... tá limpa, né? Não, se quiser me quebrar meu sigilo, vai ser bom, porque tem muita gente que vai querer fazer uma oferta para mim. Eu sempre estou no vermelho, entendeu? A minha esposa trabalha para a gente poder pagar as contas. Eu trabalho na igreja não por dinheiro, nós não estamos aqui. O nosso ministério não é focado em dinheiro. Todo esse patrimônio que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem e que a gente compra, essas casas, tudo isso aí, o próprio templo, tudo em nome da igreja. Não existe caixa 2, não existe... Não tem o que esconder. E eu creio claramente que a Receita Federal, né, que as autoridades governamentais sabem, eles sabem, certo? Então, nós trabalhamos tranquilos, a não ser que a gente seja alvo de calúnia, de difamação, mas do ponto de vista hoje, do preto no branco, nós não temos absolutamente nada a temer, entendeu? E isso glorifica mais a Deus, porque é aquela passagem de Mateus 5, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa do meu nome, né? Então, no final das contas, se a gente age como Cristo, a gente tem resguardo de Deus. A gente está ali agindo por meio da palavra. A gente está tendo honra no nome dele, né? E, pastor, todo esse contexto, né, que a gente vive e tudo mais, eu acho que se a gente fala desse tema, é ainda mais importante. Porque uma pessoa pode encontrar nesse livro, nesse clube do livro hoje, um lugar, uma verdade no evangelho, a verdade do evangelho que fala sobre dinheiro, né? E isso é muito escasso. É escasso ouvir falar sobre dinheiro de uma forma bíblica. E aí, como que a gente... como cristão, como que a gente tem que lidar com o dinheiro, né? Porque às vezes eu escuto isso, né? Ah, mas eu trabalho e tem muitas pessoas dentro da igreja que são contra dízimo, são contra oferta. E aí eu trabalho, eu me esforço, por que que eu tenho que dar esse dinheiro, se é do meu esforço? Veja bem, em primeiro lugar, toda pessoa que é contra dízimo nunca foi dizimista. Uhum. Eu nunca vi um dizimista fiel, um ofertante generoso, questionando o dízimo. Então, isso é discussão de internet. Isso é discussão de quem não tem o que fazer. Certo? Uhum. Porque é isso aí. Eu, desde os 12 anos, eu sou dizimista fiel. Graças a Deus. Só que ser dizimista fiel também, o fariseu era. Uhum. Não é isso que revela se eu sou crente ou não. Certo? Jesus diz, fazei essas coisas, mas não sem esquecer das outras, da justiça e da misericórdia. Uhum. Eu não posso avaliar se o cara é crente ou não só usando o critério do dízimo. Uhum. Certo? Agora, algumas coisas nós precisamos entender. Primeiro, compreender a doutrina da mordomia. O que é a doutrina da mordomia? É que tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Quer dizer, eu entrei nesse mundo sem nada, vou sair sem nada. Certo? Então, tudo que eu tenho me é dado por Deus para que eu seja um mordomo dele, um administrador. E a única coisa que se requer do mordomo é que ele seja encontrado fiel. Certo? Uhum. Outra coisa, quando Deus distribui os seus dons, os seus talentos, existe uma diferença. Ele pode dar 1 para você, pode dar 2 para o outro, pode dar 3 para mim, pode dar 5 para o outro, pode dar 10 para o outro. Então, isso aí é um ato da soberania de Deus, ele é que dá. Né? Segunda coisa que eu acho muito importante é que a Bíblia diz que eu, como mordomo de Deus, tenho que administrar os recursos com fidelidade, mas com sabedoria. Uhum. Então, eu tenho que ser diligente, né, com aquilo que Deus me dá, para que eu possa multiplicar aquilo que Ele me deu. E a Bíblia fala que quem é fiel no pouco, também será fiel no mundo. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. Então, não existe meia fidelidade, né? Ou eu sou meio fiel. Não. Né? Eu entendo que a fidelidade, o caráter e a honestidade não é uma opção. É a única opção, é a única coisa que o crente tem que ser diante de Deus, diante das pessoas. Né? Terceira coisa importante também, que eu gostaria de destacar, é que nós prestaremos contas a Deus daquilo que Ele tem nos dado. Né? Toda mordomia implica em prestação de contas.
Agora, como é que Deus nos dá as coisas, né? Isso é uma coisa que eu coloco aqui, de uma forma bem simples, né? Eu vejo, estudando a Bíblia, que Deus primeiro nos dá as coisas através do trabalho. Todo crente tem que ser um trabalhador. A Bíblia diz que feliz é o homem, né, que teme ao Senhor, e do trabalho de suas mãos comerás. Então, eu e você, nós temos que ser trabalhadores. Nós temos que ganhar o pão, né, com esforço, com a dedicação das nossas próprias mãos. Segunda coisa que eu vejo na Bíblia é que Deus, ele também nos dá as coisas através de milagres, né, da sua providência. Uhum. Principalmente em tempos de crise, Deus multiplica os pães e os peixes. Deus faz com que o azeite e a farinha não faltem na nossa panela. Deus tem uma forma especial, uma providência especial para a vida do crente. Em terceiro lugar, eu vejo que Deus nos dá as coisas usando outras pessoas, né? Quando Deus resolve reconstruir Jerusalém, né, depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, ele usa Ciro, um rei persa, que o próprio Deus o chama de ungido, né? E através da generosidade de Ciro, o povo volta. Depois, mais adiante, né, outro rei é usado na época de Neemias para autorizar Neemias a usar a madeira, o material, para que o templo seja reconstruído. Então você vê na história bíblica, né, o próprio apóstolo Paulo tinha lá a igreja de Filipos, que se associou com ele, mandava ofertas para ele. O próprio Jesus Cristo exerceu o seu ministério recebendo a ajuda de mulheres, está lá em Lucas capítulo 8. Então Deus usa. Então, por exemplo, hoje a igreja de Pinheiros, ela é uma igreja generosa, ela é uma igreja que distribui, mas ela distribui aquilo que ela recebe generosamente de muitas pessoas no Brasil e no mundo. Entendeu? É verdade. Então, generosidade gera generosidade. Uhum. E a IPP-TV é um exemplo disso, né? A IPP-TV é um milagre, né? Você levantou isso aqui, nós ficamos impedidos na pandemia de nos reunirmos presencialmente de março a junho. Uhum. Então, nós fazíamos todos os cultos, todas as aulas de escola dominical, tudo era feito, né, online. Quando foi no mês de junho, no final de maio, início de junho, aí veio aqueles insights do Espírito Santo, né? Porque a gente estava tendo uma audiência grande, a gente notou que as pessoas não havia perspectiva com respeito à pandemia. Foi quando nós lançamos internamente, gente, vamos montar uma TV em um mês, né? Mas nós não tínhamos dinheiro, né? Aí nós lançamos uma campanha na internet de R$250 mil para a gente arrecadar recursos para montar a TV. Eu creio que em 15 dias nós já estávamos com esse dinheiro. Uhum. E aí foi aquele corre-corre, quando chegou no dia 8 de julho, né, de 2020, a TV foi inaugurada. Então, nós estamos há 8 meses. De lá para cá, nós já compramos essa casa, nós praticamente duplicamos ou triplicamos aqui os nossos equipamentos. E só numa crescente, né? Pessoas e mais pessoas. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse: pastor Arival, olha, continue, não desanime, né? Acho que é uma senhora de Rio Claro. As suas mensagens, a IPP-TV tem feito uma diferença muito grande na nossa vida. Eu recebi um testemunho hoje cedo do pastor Mariano, que teve na cidade de Avaí, pessoas que estavam desiludidas com a igreja, desanimadas com a igreja. Quando começaram a acompanhar o canal IPP-TV, essas pessoas elas se restauraram espiritualmente. Amém. E voltaram ao campo de batalha, entendeu? Amém. Então, isso é a nossa motivação, isso é a nossa pegada, né? Não tem jeito.
É alcançar pessoas, né? Não é o É, projeto pelo projeto, é isso. muito além, né? A É, finalidade é outra. é, Então, é muito gratificante ter isso, pastor. Agora, nós não estamos só com a IPP-TV, nós temos a Hebron também, né? é. Essa livraria editora que a gente é missionária também, tem o mesmo intuito, o mesmo objetivo para abençoar você de casa, abençoar você que está nos assistindo. Então, tudo isso a gente conta com muita alegria, com muita confiança no Senhor, porque Ele estabeleceu esses projetos e Ele que faz ficar de pé. Então, com muita oração, seja generoso também nas suas orações, ore por nós, ore pela Igreja de Pinheiros, pelo pastor Erival, pelos nossos líderes, para que a gente sempre faça tudo com temor e tremor, muita reverência diante de Deus, porque esse projeto é dele, né? E que as outras gerações só toquem para frente, né, pastor? Eu quero deixar aqui um desafio, né? Talvez alguns irmãos estão nos assistindo aí e alguns são pastores, são líderes de igreja e não interessa para nós aqui em Pinheiro, nós crescemos sozinhos, nós queríamos crescer todo mundo juntos, Uhum. né? Mas muitos não querem, né? Muitos têm um projeto, muitas vezes pessoal, tem um projeto familiar, mas não tem um projeto de ministério. Esses projetos que nós temos aqui não é de Arival, é um projeto da igreja, entendeu? Se você pegar, por exemplo, o meu YouTube, né? Uhum. Acho que eu tenho 10 mil assinantes, né? O meu Instagram, agora que o pessoal tem dado uma melhorada aí, porque eu tava passando vergonha, né? Enquanto isso, a igreja está crescendo. Aqui nós não promovemos o nosso nome, o nome Arival, como se eu fosse. Não, nós promovemos aqui o nome da igreja, o nome do evangelho, o nome de Cristo, né? E quando eu cheguei na igreja de Pinheiros, né, a igreja não podia nem pagar meu salário direito. E não era um alto salário, acho que era 4 ou 5 salários mínimos. Tinha uma casinha pastoral, né? E hoje eu não estou ganhando muito mais do que isso, não, tá? Mas eu quero dizer o seguinte: é que tudo começa pequeno. A sua igreja, por mais pequena que ela seja, você diz, pastor, mas minha igreja, o pessoal fala, na igreja pobre. Não existe igreja pobre. A igreja pobre é aquela que não tem sonho, é aquela que não tem consciência da sua missão. Quando ela começa a sonhar, quando a sua liderança começa a trabalhar, quando os seus membros são motivados a trabalhar, então Deus faz os milagres. A obra é dele, o reino é dele e a glória é dele, né? Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, eu gostaria muito, muito que você, pastor, né? E a gente faz um desconto aí de 50%. Você que é pastor, né? Você que é líder, se você quiser comprar para usar na sua igreja, para fazer com que sua igreja adote essa filosofia de ministério de generosidade, gastar menos consigo e mais com os outros, entre em contato conosco, tá? Entre em contato conosco. Nós precisamos trabalhar esse conceito. Então, nós estamos prontos a dar descontos aí, porque o que nos interessa é que você experimente, que você passe por aquilo que a gente passa aqui. E não é fácil. Você viver na dependência de Deus, você é muito criticado, você tem suas motivações sendo questionadas, uma série de coisas, mas Deus sabe tudo, Ele conhece, né? Como diz o apóstolo Paulo, quem nos julga é o Senhor. Então, não perca essa oportunidade, né? De ser uma igreja generosa, de viver a generosidade como filosofia de ministério. Aí você vai ver que muitas coisas vão acontecer, coisas que são inexplicáveis, né? Os milagres de Deus. E bom é ter essa esperança e essa expectativa de que Deus vai fazer ainda aqui na terra. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então a gente pode experimentar isso aqui. Pode. Vamos buscar isso então do Senhor, porque ele está aí como um pai que dá para os filhos, né? Que tem prazer em dar para os filhos. Então a gente pede, ele dá, pede sabedoria, pede para ser mais generoso, que Deus dá para você. Experimente isso, cumpra esse desafio aí do pastor Arival, para que a gente seja mais generoso como cristão. Isso é caráter,
caráter de Cristo em nós, que você tenha prazer nisso. A gente não está incentivando que você dê e depois fique murmurando, nossa, se eu não tivesse dado, eu tinha pagado tal conta. Mas que a gente está incentivando esse prazer, esse deleite, nessa confiança de que Deus é que supre as nossas necessidades e que essa mordomia é um reflexo dele em nós. Então, que você se sinta tocado por essa palavra, que você realmente reflita isso e coloque em prática. O Clube do Livro é prático. A gente lê, a gente estuda, a gente conversa, bate papo, mas isso aqui é tudo para levar para a vida prática. Então, ó, a gente deu uma passadinha no tempo. Eu acho que foi maravilhoso ter o pastor aqui. Vai ter mais vezes, o pastor com certeza vai lançar mais livros aí pelo Hebron. É um desafio, né, pastor? Mas enquanto viver, tem que escrever livro, tem que estar com a mão na massa, né? E a gente vai ficar por aqui, mas continue acompanhando a IPPTV, seja generoso, também doe aí para os ministérios, ajude a sua igreja também, ajude as pessoas que estão ao seu redor. Compre esse livro para alguém, isso é um desafio muito bom, já que essa é a proposta do livro. Compre esse livro e dê para alguém. E fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto, coloque aqui os seus comentários. E a gente vai fazer esse sorteio que eu falei no começo, lá no Instagram, porque o tempo já está corrido, já está escasso, mas acompanhe lá, Editora Hebron, @Editora Hebron, e a gente faz esse sorteio lá para você, tá bom? O Clube do Livro fica por aqui, pastor, muito obrigado. Muito obrigado. É um privilégio, é um prazer estar com ele aqui, estar com você aí de casa. Então, muito obrigado pela sua presença. O Clube do Livro fica por aqui, mas a gente volta amanhã. Tchau, tchau.